nossa curiosidade fosse o nosso maior ato de rebeldia? Vivemos em um tempo em que as respostas estão por toda parte. Nas telas, nos algoritmos, na inteligência artificial. Mas talvez o que nos mantenha humano não seja ter as respostas, seja continuar fazendo perguntas. Por isso eu pergunto novamente, e se a nossa curiosidade fosse o maior ato de rebeldia? Future of Jobs Report de 2025, do Fórum Econômico Mundial, ele aponta que pensamento crítico, criatividade e aprendizagem contínua estão entre as habilidades mais importantes do futuro do trabalho. E todas elas têm algo em comum. Nascem da curiosidade. Mas será que estamos mesmo cultivando essa curiosidade ou estamos só aceitando e acostumando a aceitar as respostas prontas que o mundo nos entrega? A curiosidade é algo que nos move, é o que nos faz explorar, que nos faz transformar. E, acima de tudo, questionar. Quando eu era criança, meu apelido poderia muito bem ter sido o do contra. Eu nunca aceitava uma resposta sem fazer outra pergunta. Se alguém falava que o certo era A, eu perguntava, por que não B, C ou Z? Eu era curioso, mas um pouco rebelde, um pouquinho. Não no sentido de quebrar regras, mas de não aceitar o mundo como ele vinha, todo empacotado, sem margem para experimentos. Eu lembro de uma cena, eu devia ter mais ou menos uns 11 anos, e o meu padrinho tinha um computador. Isso 15 anos atrás, 35 anos atrás. Era como ter um Tesla no Brasil. O computador era pesado, grande, e o jogo que tinha dentro era o mais interessante. Carmen Sandiego. Para quem não conhece, ele é um jogo de pistas. A cada fase o desafio é encontrar aonde no mundo estava o ladrão. As pistas eram mais ou menos assim. A capital é Katmandu, a moeda é o iene. E eu, naquela época, não fazia nem ideia do que era nada daquilo. E o que a gente tinha na época? Livros. A Enciclopédia Barça. Quem lembra? É uma coleção enorme de capa dura, com páginas grossas, cheia de mapas e ilustrações. E a gente folheava aquelas páginas com a mesma ansiedade que hoje vocês rolam a tela do celular. Nem sempre a gente encontrava a resposta, mas a curiosidade era tanta que às vezes a gente parava o jogo, pegava a bicicleta, ia até a biblioteca que ficava do outro lado da cidade, só para tentar encontrar alguma resposta. E, sem perceber, a minha curiosidade começou a me levar para lugares onde o manual não chegava. E essa curiosidade me guiou por toda a vida, na escola, nos projetos, nos negócios. Aos 15 anos, eu estudava em um colégio técnico de processamento de dados. Eu queria muito fazer um estágio para poder ajudar em casa. O coordenador ele escolheu 4 alunos. Em uma grande fábrica, ia ter uma vaga de estágio, e eu não estava lá. Mas, algum tempo depois, eu descobri que nenhum deles passou. Por coincidência, meu pai, que estava desempregado na época, ele começou a trabalhar como operário nessa mesma fábrica. Lógico, eu perguntei para ele, dá uma olhada se a vaga ainda está aberta. E estava. Fui lá, fiz a prova, passei. Foram 2 anos que mudaram a minha vida. Com o dinheiro que eu recebia, que eu comprei meu primeiro computador e paguei os 2 últimos anos do curso. Naquela fábrica, em 1998, tinha um único computador com Windows 95, tem noção? Eu chegava lá todo dia cedinho, batia o cartão, sentava na frente do computador, não saía de lá por nada, por nada. Até começaram a me chamar de Michel 95. Eu lia, pesquisava, aprendia programação e sugeria novas formas de fazer as tarefas. Teve um dia de um curso do RH que eu escutei uma frase que eu nunca mais vou esquecer.
O limite de vocês é quando alguém disser para. Para um garoto adolescente curioso, rebelde, aquilo era música para os meus ouvidos. Depois disso, eu nunca mais parei. Quando eu falo de curiosidade, de rebeldia, eu não estou falando só de mim. Thomas Edison queimou mais de 1000 filamentos antes de encontrar o que faria a lâmpada acender. Leonardo da Vinci, ele desenhou máquinas voadoras séculos antes de existir tecnologia para tirá-las do papel. Persistência também é rebeldia. Curiosidade também é coragem. Com o tempo, fui percebendo que essa rebeldia, na verdade, era uma vantagem competitiva. Enquanto muitos seguiam os processos, eu só perguntava, questionava, mas, lógico, eu errava muito, mas era isso que me fazia aprender mais rápido. Depois do estágio, eu comecei a dar aula de informática. Mais tarde fui para São Paulo, trabalhar numa universidade, ganhei bolsa para estudar a ciência da computação. Depois eu voltei para a minha cidade, Pindamonhangaba, onde eu fundei uma empresa com mais 2 sócios, uma empresa de software. Nós aprendemos e nós percebemos que a nossa rebeldia virou um método, e nós ajudamos empresas a economizar tempo e dinheiro, entregando sistemas com mais qualidade, com mais agilidade. Enquanto outros demoravam anos para entregar, nós entregávamos em semanas, poucos meses. Mas uma pergunta começou a me incomodar. Por que não existem bons eventos de tecnologia aqui na nossa região? E, ao invés de reclamar, eu decidi criar alguns eventos. De 2010 para cá, foram mais de 100 eventos, alguns encontros com quase 1000 pessoas. E dessa comunidade nasceram algumas histórias que me marcaram muito. Uma delas foi de um garoto de 15 anos. Ele ia em todos os eventos porque ele queria aprender a criar jogos. Só que ele tinha um único computador em casa e precisava dividir com a família. Teve um dia que nós decidimos, a gente tem um laptop aqui parado, vamos dar esse laptop para esse garoto. 6 anos depois, nós contratamos esse garoto. Hoje ele continua trabalhando com a gente, é um grande profissional. O que eu quero que vocês entendam é que essa é a força da rebeldia e da curiosidade. Criar pontes que mudam destinos. Só que agora a gente está diante de algo que muda tudo de novo. A inteligência artificial. Ela responde perguntas, escreve textos, sugere ideias. E muita gente tem perguntado, para que ser curioso se a IA já tem todas as respostas? Mas essa pergunta esconde um perigo, de deixarmos de ser protagonistas do nosso próprio pensamento. Desde o início da humanidade, nós aprendemos ao redor da fogueira. Era ali que as histórias eram contadas, os medos divididos e as ideias compartilhadas. Depois vieram os livros, as bibliotecas, o Google e agora a IA. Perceba, a fogueira mudou, mas quem aprende continua sendo a gente. Eu sou totalmente a favor da IA, eu uso ela todos os dias, mas eu criei um hábito. Primeiro eu penso, depois eu escrevo, e só depois que eu uso a IA para questionar minhas conclusões, encontrar pontos cegos e ampliar meu olhar. É como se fosse a musculação. Se você deixa de se exercitar, músculo atrofia. Se você deixa de pensar por si só, a mente também atrofia. O mundo está mudando rápido, mas algumas verdades continuam sendo as mesmas. A curiosidade ainda é o combustível da inovação. E a rebeldia é o que nos mantém vivos. Ok, mas o que vem depois da inteligência artificial? A resposta está dentro de nós. O que vem depois da inteligência artificial é o que você vai fazer com que ela entrega. A IA pode responder rápido, mas só a gente pode fazer as perguntas certas. A IA pode ter milhares de ideias, mas só você pode decidir qual delas faz sentido.
Hoje eu tenho 2 netos, o Noah de 5 anos e a Lara de 4. Eles me perguntam tudo. Vovô, que isso? Vovô, que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu lembro do Noah tentando subir o degrau da escada. Ele estava aprendendo a andar. Eu disse, Noah, não sobe aí. Você pode cair. Ele me olhou, subiu, desceu, subiu de novo. Eu acho que umas 10 vezes. Persistência e rebeldia em um ato simples. É isso que nos faz aprender. Isso me leva de volta lá no começo da história. Lá atrás, quando era só um garoto, cheio de perguntas incômodas. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem eu, imaginava que aquela curiosidade, aquela rebeldia me trariam até aqui hoje. Talvez vocês também tenham essa chama. Mesmo quando agora a fogueira parece ser feita de algoritmos, continue alimentando a sua curiosidade, porque o que vem depois da inteligência artificial são os humanos extraordinários que decidem pensar por conta própria. Agora é com vocês. Quando vocês saírem hoje daqui, não aceite as respostas prontas do mundo, da IA ou das pessoas. Questione, experimente, crie. Cada pergunta incômoda que vocês fizerem vão abrir um caminho que ainda não existe. E talvez seja você, e não um algoritmo que vai construir algo que faça sentido, ou o que vem depois. A curiosidade que nos mantém em movimento, que faz o mundo girar, as pessoas se transformarem. Se a rebeldia é o fogo, a curiosidade é o oxigênio. E é da combinação das duas que nascem as mudanças que realmente importam. Então, continue perguntando, continue curioso, continue humano. Obrigado.